Boa tarde. Pronto, acho que posso entrar agora. Oi. Sim. Ao vivo já. Ah, é? Bom, Uhum. desculpe. Boa tarde a todos. Eu sou Luiz Fernando Santos Reis, sou presidente executivo da ERJ. Nós estamos fazendo esse webinar para comemorar os 45 anos de fundação da ERJ. Nós temos como convidados hoje o nosso presidente do Conselho da ERJ, Dr. Francis Bogossian, Dr. Cláudio Fidestac, que é uma das maiores autoridades de infraestrutura do Brasil, Zé Carlos Martins, que é o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, e o Carlos Eduardo Lima Jorge, que é o presidente do Conselho de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Antes de passar a palavra a eles, eu queria fazer duas homenagens. Uma homenagem às empresas que participaram dos primeiros 20 anos de formação da ERJ. Nós temos 20 empresas que são, entre as fundadoras, as mais antigas da ERJ. Então, eu vou só nominá-las numa homenagem a elas que contribuíram para que a ERJ seja o que é hoje. Como fundadoras, nós temos duas que entraram em 1975, que é a Carioca Cristianilson Engenharia e a CENIC Serviços de Engenharia, Indústria e Comércio. Depois nós temos a Colette Sons Engenharia, Comércio e Indústria, a Geomecânica SA Engenharia, a Globo Construções e Terraplenagem, a construtora Medeiros Carvalho de Almeida, Santos Mota Engenharia, Spil Serviços Técnicos de Engenharia Limitada, Darwin Engenharia, Silo Engenharia, Estúdio G, Serpen Serviços e Projetos de Engenharia, Dimensional Engenharia, CEL Serviços Especiais de Engenharia, Premag Sistema de Construções, Arque Serviços de Engenharia, Nova Santa Luzia, XO Empreendimentos Imobiliários e Construtora Colares e Linhares. Essas são, hoje, as que estão atuando, as mais antigas empresas que participam da ERJ desde a sua fundação. E não poderia deixar também de fazer uma homenagem citando os ex-presidentes da ERJ. O primeiro presidente foi Ivan da Costa Pinto, de 75 a 77, posteriormente de 85 a 92. Depois nós tivemos o Francismar Barbieri, de 77 a 80, e depois de 94 a 96. Ricardo Bacósia, de 80 a 83, Edmar Pado Lopes, de 83 a 85, e Roberto Coimbra, de 92 a 94. E daí em diante, o nosso presidente de honra, presidente do Conselho, que está há 24 anos presidindo a ERJ, que é o nosso doutor Francis Bogossian. Feitas essas duas homenagens que eu não podia deixar de citar, eu passo a palavra para o Francis abrir a cerimônia. Bom, eu fico feliz de ver a ERJ completando 45 anos. Eu já colaboro com ela há quase 30 e fui convidado a ser vice-presidente em 94 pelas empreiteiras que queriam ter um empreiteiro que fosse também professor de engenharia, no sentido de cobrir esse lado do atualização técnica das empresas de engenharia, que é um fator importantíssimo numa associação de empreiteiros. As pessoas, às vezes, não entendem que nós ficamos preocupados com isso. Então, nós passamos a ter aulas desde custos a assuntos especiais, como a engenharia geotécnica, que está presente na engenharia civil, que é a minha área, né? Esse período foram 2 anos, depois fui reeleito para presidente, o estatuto foi alterado, o mandato passou de 2 para 3 anos, e eu
estive presidente durante 6 anos. Mas eu notei que havia uma lacuna importante que eu não podia exercer. O empreiteiro, quando prejudicado, ele tinha medo, o presidente, de agir junto e enfrentar as autoridades, né? E isso começou quando passaram a não considerar o BDI dos preços. Eu acho que é o fim da picada. Nessa época, na CIBIC, eu já era vice-presidente da CIBIC, tinha lá assento, e a CIBIC estava levando alguém da Caixa Econômica Federal para discutir o valor do CIBIC, desculpe, o valor do BDI. E o nosso prefeito estava cortando o BDI. E isso daí aumentou violentamente e a turma resolveu exigir preços baixos, como se comprar matéria podre não interessasse a autoridade. E são os empreiteiros que, através do emprego, não só para a mão de obra especializada, para os técnicos de nível médio, mas também para o analfabeto, né? E o empreiteiro educa o analfabeto. São coisas espetaculares que as pessoas não conhecem. E eu, então, comecei a lutar dentro da ERJ que eu presidia para nós termos uma pessoa com características técnicas e políticas para isso. Então, me veio a ideia, ele foi autorizado no nosso conselho, na nossa diretoria, e eu fiquei encarregado de buscar um nome. E eu vi no Luiz Fernando Santos Reis, que estava terminando seus mais de 15 anos na presidência do Sinicom, o Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, e tinha deixado a diretoria de uma das grandes empresas de engenharia aqui do estado do Rio de Janeiro, então fui atrás dele. Um homem com todos esses conhecimentos que ele tem, não está mais vinculado a nenhuma empresa e poderia exercer aquela parte importante da função do presidente que eu não conseguia fazer. E nem eu, nem nenhum presidente que me antecedeu, com medo do tapa na cara, né? Que vai receber das autoridades. Então, acho que foi uma medida da qual eu me orgulho e lembro sempre, não só de mudar os estatutos. Hoje nós temos um presidente executivo não vinculado com empresa, ou melhor, vinculado com todas as empresas, mas não receber salários de empresa. Isso é importantíssimo, e com o conhecimento que esse homem tem, seja como diretor de empresa, seja como dono de empresa e seja como presidente do sindicato. Então, hoje a ERJ está lutando muito por isso, porque é indispensável. Nós também não estamos satisfeitos de ver empresas estrangeiras virem tomar o lugar das empresas nacionais. E o nosso presidente tem, eu tenho que confessar, superado até as minhas expectativas com a espada que ele está tirando para defender os interesses soberanos do empreiteiro, que é o interesse soberano da nação brasileira. Repito, o empreiteiro emprega a mão de obra dita não especializada. Então, eu fico muito orgulhoso de ver que a ERJ está completando 45 anos e eu já ter trabalhado com ela há cerca de 30 anos e ter tido a sabedoria de aprovar essa mudança de regimento. Hoje eu presido apenas um conselho consultivo, quer dizer, nosso conselho só atua quando o senhor presidente quer, não é um conselho de administração, quando ele quer um conselho, quando ele quer trocar ideias. Então, desejo sucesso à ERJ e que ela continue aí sobre o douto comando do nosso Luiz Fernando Santos Reis, e eu continuo como professor, eu sou professor de engenharia, eu sou uma exceção, sou um empresário que começou a dar aula antes de ter uma empresa. Eu me formei em 65, sou professor desde 66, comecei na UFRJ, depois na Universidade Privada também. Hoje presido a Academia Nacional de Engenharia
e tem uma empresa que, se Deus permitir, vai completar 50 anos. Este ano ela faz 48. Mas se o Luiz Fernando não conseguir continuar defendendo a gente, eles vão liquidar com a minha empresa. Então, gente, muito obrigado e sucesso aí. Eu vou ter que voltar à reunião Do CREA. da ERJ, desculpe, do CREA, eu estou presidindo a reunião que o presidente se licenciou. Então, eu estou acumulando a presidência da academia com a presidência do CREA do Rio de Janeiro. Falei errado. Então, gente, eu vou me ausentar daqui a pouquinho e vou voltar correndo para ouvir vocês. Obrigado. Francis, obrigado aí pelas palavras que me deixam bastante enaltecidos. Eu me orgulho muito de fazer parte hoje desses últimos 7 anos que eu estou aqui na ERJ. Mas, para não tomar mais tempo, nós vamos dividir em blocos. Vamos passar a palavra aqui para o Cláudio dar um panorama geral de como é que ele vê essa nossa situação. E a gente espera algumas perspectivas em função desse final de pandemia, quer dizer, o que é esse novo normal para o setor de infraestrutura. Cláudio, obrigado pela oportunidade de você estar aqui conosco. Nosso tempo CNI lá de Conselho de Infraestrutura. Estamos aqui juntos para ouvir você um pouco. Obrigado, Cláudio. Olha, Luiz Fernando, eu que agradeço em primeiro lugar o convite da ERJ, agradeço também, parabenizar a ERJ por todos esses anos de luta. Não é simples conviver e viver e conviver e operar no nosso país. Nosso país tem uma complexidade toda especial, digamos assim, e que não facilita a vida das pessoas, nem das famílias e muito menos dos empresários. Isso é um fato, enfim, todos nós sabemos. Vamos falar um pouquinho, eu sei que eu tenho poucos minutos, eu vou tentar ser razoavelmente objetivo. Eu acho que nós temos aí um desafio enorme nos próximos anos, e eu e muitos outros temos sido militantes do setor, entre aspas, martelando a importância de expandir os investimentos em infraestrutura, expandir o estoque de capital. Nosso país tem cerca de 36% do PIB em termos de estoque de capital em infraestrutura, é muito baixo quando você compara o que você deveria ter como estoque-alvo, algo em torno de 60% a 70%. Então, temos praticamente metade do que deveríamos ter. Isso tem uma implicação que nós devemos, nos próximos anos, necessariamente, mais do que dobrar os investimentos em infraestrutura. Nós temos que ter um delta, digamos assim, um adicional, dependendo como você faz as contas, da ordem de 150 bilhões por ano de investimentos adicionais. Esses investimentos, dada a fragilidade fiscal do Estado, na sua grande maioria, esse adicional terá de vir do setor privado. Então, isso não é esse silogismo, digamos assim, e não é muito difícil de compreender. A situação fiscal do Estado já era ruim, Estado brasileiro, né? Não é só o Estado do Rio, obviamente muito pior, mas do Estado brasileiro já era ruim quando nós entramos nesse processo de pandemia. Nós vamos sair enquanto país mais pobres e mais endividados. O governo mais endividado. Então é uma situação de extrema dificuldade que o governo vai enfrentar, e todos nós, né, somos cidadãos, nos próximos anos, e eu acho que nós temos que criar as condições, é essencial que a gente crie as condições para que o investimento possa vir, etc. Então tem uma agenda. Essa agenda que a gente repete, eu acho que é água mole, pedra dura, eventualmente começa a furar, né? Enfim, qual é essa agenda? Você tem uma agenda no âmbito nacional, mas tem uma agenda aqui no estado do Rio também. Então, eu vou falar rapidamente na agenda nacional, depois podemos falar algumas palavras na agenda aqui do Rio de Janeiro. Em termos nacionais, eu acho que eu vou começar por uma coisa que hoje, depois de ontem à noite, que foi essa grande vitória na aprovação pelo Senado da Lei de Saneamento Básico, se tornou mais óbvia do que nunca. Existe uma agenda legislativa em infraestrutura com cerca hoje de 11 projetos de lei significativos que nós todos temos que fazer um esforço para que isso avance no Congresso. Eu trabalhei, e muitos outros trabalharam de forma intensa na questão do saneamento básico, na Câmara, no Senado, junto ao Ministério da Economia também, enfim, que aliás tem pessoas excelentes lá que se empenharam muito mesmo,
para essa aprovação, e tivemos um sucesso ontem, poxa, 65-13, foi uma vitória espetacular, mas temos um trabalho ainda muito grande pela frente para transformar essa legislação em coisas concretas que estimulem, promovam o investimento. Pelas nossas contas, mas tem muitas outras contas, mas essa não é uma conta tão difícil. A universalização até 2033 irá requerer cerca de 500 bilhões de reais em novos investimentos, então é muitos recursos. Enfim, isso vai gerar uma onda, não só de investimento, como de criar emprego, gerar renda, etc. E eu acho que isso tem que ser uma coisa que as empresas, inclusive da ERJ e outras empresas, participem ativamente. Então, nós temos que criar as condições para que isso ocorra. Então, esse é o primeiro ponto, é avançar na legislação. Essa legislação de saneamento básico, eu reputo que ela está, no mínimo, 2 décadas atrasadas. Nosso país é um país que está um pouquinho atrasado, infelizmente, mas não adianta. Eu não vou desistir do país, as pessoas que estão aqui não vão desistir. Enfim, então nós temos que trabalhar para que a gente se modernize. Demoramos um pouquinho mais do que a média, mas é o que é. Segundo ponto, segurança jurídica. Enfim, nós vivemos num país com um grau enorme de insegurança jurídica. Acabamos de ouvir o doutor Bogossian mencionar bem, os empreiteiros têm medo do governo. Isso é uma coisa absurda. Tem medo disso, medo daquilo. Medo de quê? De retaliação. Medo de que venha um juiz. Eu não nada contra o judiciário, pelo amor de Deus. Mas a ideia de que você tem hoje um grau de insegurança, ontem, há muitos anos, mas essa insegurança é crescente. Você tem 80 milhões de ações no judiciário. Cada decisão que a gente não entende direito, que se contrapõe a outras decisões, mesmo que não seja diretamente, não afete diretamente a infraestrutura, afeta indiretamente. Porque todos nós estamos vivendo num país, enfim, então essa questão da insegurança jurídica, eu converso, como todos nós conversamos com colegas, não só com empreiteiros, mas com investidores, enfim, não só aqui do estado do Rio, mas de outros estados, quando nós discutimos quais são os grandes obstáculos em segurança jurídica. Enfim, isso daí, infelizmente, é algo que nós temos todo um trabalho de educação, de informação no judiciário. Não é simples, enfim, muitos de nós fazemos isso, mas é um processo. É um processo de... Enfim, o próprio Supremo, com todo o respeito que eu tenho ao Supremo, tomou decisões ontem, eu diria erradas, porque fragilizou ainda mais a lei de responsabilidade fiscal. Isso, de novo, gera insegurança para o país. Terceiro, regulação. Uma nova lei de regulação foi aprovada, muito boa, em 2019, mas sofreu 2 ou 3 vetos ruins do presidente. Esses vetos não deveriam estar lá, mas o presidente, sinceramente, um pouquinho igual o Lula, lá em 2003, 2004, ele mencionou o atual presidente, falou que não sou rainha da Inglaterra, porque faltou compreensão da importância de uma agência, das agências com autonomia decisória, autonomia financeira, autonomia administrativa. Nós aqui no Rio sofremos com a qualidade, eu diria assim, como é que eu posso dizer, com a fragilidade da agência regulatória, com problemas também de segurança jurídica relacionado com a agência regulatória, né? Enfim, e finalmente você tem uma questão de financiamento. Nós não vamos ter tempo, talvez ter tempo de discutir um pouco mais adiante. As empresas hoje têm um balanço limitado, mais ainda saindo da pandemia. Nós estamos falando de financiadores, de operadores, tem limitações de balanço, e a única maneira de nós resolvermos isso é quando nós finalmente colocarmos no nosso país de pé o Project Finance. Essa é a maneira que funciona na Europa, funciona nos Estados Unidos, eu tenho um pouco de experiência lá. Enfim, nós temos o falso Project Finance. Qual é o falso Project Finance? Você vai lá e o pessoal começa a pedir mais garantias, mais garantias, mais garantias. Bem, até aí, até eu faço. Entendeu? E o problema, então, o desafio é nós criarmos as condições, trazermos as seguradoras para dentro, enfim, tudo bem, os step-in rights, etc.,
para criarmos o verdadeiro Project Finance, que fundamentalmente é uma coisa só, é você se financiar com base no teu fluxo de caixa futuro. Enfim, sem isso, as nossas empresas, e não é só as nossas empresas atuais, os incumbentes, não, os entrantes também rapidamente não vão ter mais condição de investir, porque o balanço tem limite. Qualquer balanço, qualquer empresa razoável tem limite. E os nossos balanços hoje já estão muito fragilizados saindo dessa pandemia. Falando agora 2 minutos sobre o estado do Rio, todos nós conhecemos, vivemos aqui. Eu sou carioca desde sempre, morei muitos anos fora, mas estou aqui de volta há praticamente 30 anos. O nosso estado se deteriorou, nós sabemos disso, por muitas razões. E nós não vamos ter tempo aqui de discutir todas as especificidades, enfim, mas nós temos um potencial de investimentos no estado inexplorado. E eu diria o seguinte, particularmente em 2 áreas imediatas, saneamento básico e rodovias, e outras áreas também. Mas eu diria que isso aí seria prioritário. Saneamento básico por motivos óbvios. Nós vamos ter a privatização da SEDAI, isso vai abrir um espaço grande, enfim, para novos investimentos, seja aqueles que vão comprar, digamos assim, vão obter as concessões dos 4 blocos, seja as empresas que vão ter que ser contratadas, porque nós vamos ter um capex danado, qualquer um sabe fazer conta nessa área, sabe que o seguinte, o BNDES modelou uma maneira de fazer e vai impor contratos bastante duros, com implicações de capex nos primeiros anos muito pesadas, e a questão é assim, quem é que vai fazer isso daí? Quem é que vai executar? Isso não é brincadeira. E isso vai afetar todo o estado do Rio, e vai afetar particularmente a região metropolitana. Então, eu estou torcendo, eu como cidadão, digamos assim, torço que essa privatização se dê e seja muito bem sucedida, e que abra um mercado de primeira ordem para as empresas que estão aí trabalhando há anos e tentando sobreviver todas as dificuldades que nós sabemos são características aqui do nosso estado. Esse é o ponto de saneamento básico. Segundo lugar, temos um potencial grande em rodovias. Tem coisas que são óbvias que têm que ser concessionadas. O arco metropolitano, que está ruindo, digamos assim. Qualquer um que passe por lá vai ver os postes tombados, falta de segurança. Isso não só tem que ser concessionado, como já necessita ser modernizado. Enfim, e há muitos outros projetos que necessitam. Qual é o problema? Necessitamos de governo. Necessitamos de bom governo. É emergencial. Nós estamos numa situação gravíssima aqui, enfim, no estado do Rio, um governador sujeito a um processo de impeachment. É possível, todos nós aqui conhecemos, enfim, de uma forma ou de outra conhecemos melhor ou pior, mas todos nós nos informamos, é possível que ele não sobreviva. Não sobrevivendo, vai entrar o vice-governador, claro, essa é a lei. E se o vice-governador não sobreviver, bem, aí vai haver novas eleições, eu imagino. E se ele sobreviver, todos nós vamos ter que ajudá-lo a governar. Porque a última coisa que nós precisamos é mais anomia, é mais desorganização no nosso Estado. Poxa. Enfim, isso é mais ou menos o que eu gostaria de dizer. Eu estou à disposição e eu diria o seguinte, nós temos um setor, se nós pensarmos só em números, 150 bilhões de investimentos adicionais por ano. De onde virão os recursos? Quais são as implicações para todos nós que trabalhamos no setor? Isso nacionalmente. Aqui no estado do Rio, a privatização da SEDAI ocorrendo de forma bem sucedida, sendo feita corretamente, etc., vai abrir um campo enorme para as nossas empresas e particularmente para as empresas associadas à ERJ. Enfim, eu realmente torço, enfim, que isso ocorra, porque todas as nossas empresas que sobreviveram até agora, como o doutor Borgossian falou, bem, eu espero ter mais 2 anos para chegar a 50 anos, eu espero, doutor Borgossian, que vocês tenham mais 52 anos, não mais 2 anos. E, para tanto, eu acho que nós vamos ter agora um espaço de recuperação e vamos todos lutar para que esse espaço de recuperação se concretize no prazo mais curto possível. Muito obrigado, Luiz Fernando, pelo convite. Obrigado, Cláudio, por essa introdução. A gente vai ter oportunidade de debater um pouco mais.
E agora eu passaria para o nosso presidente, Zé Carlos, para dar uma visão geral. O Zé Carlos tem tido aí uma batalha violenta, eu tenho acompanhado como participante da CIBIC a luta que ele e o Carlos Eduardo têm tido junto ao governo para tentar aprovar a lei, para tentar fazer com que o dinheiro que o governo diz que tem chegue na ponta para as pequenas e médias empresas. O Zé Carlos e o Carlos Eduardo têm tido uma luta diuturna e interminável para tentar minimizar a vida nossa. Zé Carlos, dá uma visão aí do que você está, como é que você está encarando essa nossa pós-pandemia, quando ela chegar. Bom, boa tarde a todos. Luiz, parabéns pelos 45 anos da ERJ, um baluarte da luta, da engenharia, da construção, da empreitada, né? Parabéns a você, transmita a todos os associados, as empresas. Imagine o feito de empresas que há 45 anos atrás trabalhavam e continuam vivas. Não é no Brasil uma coisa muito normal nessa sucessão de crises que a gente tem vindo. Cláudio, boa tarde, parabéns pelo teu desempenho todo aí. Carlos Eduardo, grande parceiro, nosso presidente da Comissão de Infraestrutura da CEBIC, com essa luta tua diária aí. E Luiz também, te agradecer a participação perante a CEBIC. A ERJ tem nos dado uma ajuda muito grande, participativa, em tudo aquilo que é demandado. Vocês sempre estão juntos conosco. Muito obrigado. Eu queria falar no geral, dizer o seguinte, não precisa dizer a loucura que esse país virou, o momento que nós estamos vivendo é uma coisa totalmente atípica, é uma coisa que ninguém de nós imaginou, era coisa de filme, de ficção. E, de repente, você está dentro de uma situação dessa. E aí a gente pode olhar de duas formas. A primeira, todos os problemas que advêm disso. E eu acho que eles são enormes. Mas também pode-se olhar para todas as oportunidades que isto nos abre. Abre oportunidades porque, desde o primeiro dia da crise, a gente tem colocado da seguinte forma. Como é que nós vemos? Nós vemos que fosse uma corrida de Fórmula 1, uma corrida de Fórmula Indy, e levantaram a bandeira amarela. Ao levantar a bandeira amarela, as posições foram mantidas, porém as distâncias foram reduzidas. E hoje, na relargada, nós temos que vender muito bem esse nosso setor. Nós temos que vender porque ele, infelizmente, ele é muito boca para fora e pouca efetividade naquilo que tem que acontecer. Porque a sociedade brasileira ainda não comprou a ideia da importância de que é a infraestrutura na sua vida, no seu bem-estar, na sua saúde, afinal de contas, na sua renda, em toda a sua qualidade de vida, tudo isso aí. Então, acho que uma primeira tarefa que nós temos que ter é em cima disso, mostrar à sociedade brasileira a importância. Há 2 dias atrás, 3 dias atrás, sei lá, o presidente da República falou que o carro-chefe da retomada será o agronegócio. Eu queria dizer o seguinte, não tenho nada contra. Eu acho que não, o agronegócio está segurando o Brasil. Ninguém tem dúvida. Mas ele está dando o que pode. Não tem muito mais do que esticar. Ele não parou, o agronegócio não parou na pandemia, ele continuou levando, né? O agronegócio também tem uma característica que não é grande empregador como somos nós. Nós somos um grande empregador e, mais do que grande empregador, nós somos uma caixa d'água que irriga bem essa economia. Nós já estamos, a construção civil, quando anda, ela impacta 97 outros setores da economia. 35 serviços, 32 comércio e indústria. Ou seja, ao invés de você pegar um jato d'água, fazer um buraco no chão, não. Você abre 97 torneirinhas aos moldes que quando você faz um plantio com irrigação. Então, não tem por que não passar isso pelo setor de infraestrutura. Os problemas que a gente tem, não vão dizer que não tenhamos. As nossas empresas estão muito debilitadas. É como se nós pegássemos um coronavírus aí no caminho depois de uma pneumonia. Nós estamos muito, o nosso setor está muito debilitado. Falta de capital. Aí você quer pegar em financiamento, essas coisas, você não consegue. Você não consegue porque o teu balanço
está prejudicada pela conjuntura que houve nesses últimos anos. E aí começam um rol que a gente tem brigado bastante e precisamos cada vez mais nos unir. Nós precisamos nos unir para demonstrar que não dá para pegar esse mercado e entregar tudo para estrangeiro, entregar para gente que vem de fora, mercado financeiro, sabe? A gente tem contactado muito um grupo que, daquela última lote de concessões que a Dilma fez, que foi o único exitoso, que foi da MGO, eles fizeram exatamente aquilo que nós entendemos que seja o modelo que o Brasil deveria fazer. Eles foram lá, juntaram-se em consórcio, interesses complementares, fizeram, cumpriram o seu contrato, venderam. A partir que você está com a parte do investimento feito, a parte está instalada, agora é só operar, aí o investidor pode entrar. Não é questão dele entrar na hora que você tem que executar, que tem que ter expertise de construção, de como é que põe de pé, como é que se relaciona, como é que é tudo isso. Então, aí entra um outro ponto que eu acho que nós precisamos muito cuidar no dia a dia. É de como que a empresa nacional se insere nesse novo contexto. Nós estamos começando com o Carlos Eduardo, uma batalha muito grande para tentar preparar as nossas empresas. Hoje nós estamos fazendo uma reunião por Zoom aqui. Se você me propusesse que os 45 anos da ERJ seria feito via um Zoom há 4 meses atrás, eu diria, Luiz, você está louco. Hoje eu acho a coisa mais normal do mundo fazer várias lives num dia, participando de várias coisas no Brasil inteiro. Então, é a mesma coisa com as nossas empresas. As empresas precisam, sim, se reinventar para uma realidade que está chegando, para um novo mundo que está chegando. E aí nós temos que ser, sim, a locomotiva do desenvolvimento. Nós temos que ser aquele que puxa o vagão desses 97 setores da economia que dependem de nós. Quando a gente diz que é grande empregador, mas não é nada o que nós somos. Aqui, os 2 milhões de trabalhadores. Que nem eu brinco, você compra caminhão, você compra pneu e dá emprego para o borracheiro. Ou seja, você vai de fio a pavio atendendo às necessidades das coisas todas que existem. Ontem à noite foi um marco histórico, que foi a aprovação do marco legal do saneamento. Quantos anos lutando por isso? A pandemia, na verdade, acabou permitindo. Eu participei de um café da manhã na casa do presidente do Senado, onde estava se discutindo as condições para conseguir votar isso aí. E ficou muito claro que lá, quem foi determinante para isso foi a pandemia e a necessidade que você tem de saneamento e de investimento para o pós-pandemia. Então, nós precisamos buscar todas essas frentes. Dentro do Congresso, hoje, o Cláudio acabou de citar algumas coisas, eu vou citar outros projetos. Nós temos, por exemplo, o marco legal das PPPs e concessões, onde você simplifica, onde você clareia, onde você legisla sobre entendimentos e jurisprudências desviadas que houve ao longo do tempo. Temos sim, viu, Cláudio, que criticar o judiciário. Não é possível que nós tenhamos um judiciário no Brasil que a maior fonte de desinvestimento, de falta de investimento, é exatamente a insegurança jurídica. E que legisla a cada dia quando é possível, ou quando você toca em uma, eu vou tocar em outra. Quando eu chego e proíbo redução de salários do setor público, vamos dizer, em determinadas esferas, isso quer dizer o seguinte, eu estou priorizando este grupo em detrimento do restante da sociedade, que é a falta de investimento. A falta de investimento. Ok, que a gente pode trazer investimento do setor privado, mas o setor privado não supre tudo. Uma reforma administrativa, tem um artigo meu que deve estar saindo por esses dias lá no Estadão, que eu coloco que a Covid não fez nada mais do que escancarar as nossas deficiências, as nossas desigualdades. Se nós tivermos que propor a reconstrução com Covid, que seja em cima do investimento para diminuir as desigualdades no Brasil. Quando eu falo de desigualdade, não é São Paulo com o Maranhão. Eu falo do Itaim com o Braslândia, tá? Que são 2 bairros de São Paulo. Quando você olha, os números são absurdos. Ou seja, a gente não cuida das pessoas.
Nesse artigo eu coloco, eu quero ter distanciamento social com o transporte coletivo que nós temos, eu quero ter qualidade de higienização quando eu tenho 40%, 50%, 60%, 70% da população não tem esgoto. Eu quero falar de distanciamento social quando eu tenho o déficit habitacional que a gente tem, onde 3 milhões de habitações faltam no Brasil, que elas são com coabitação, excesso de gente dentro lá. Ou seja, temos que rever esse Brasil. Eu estou falando tudo isso, Luiz, eu acho que eu estou me estendendo até um pouco demais, mas eu queria te dizer o seguinte: é esse o recado que a gente tem que mandar para a sociedade, para que a sociedade entenda que a prioridade dela somos nós. E somos nós, estamos aqui para trabalhar. Mas nós mesmos. Não é criar emprego lá na China, sabe? Não é criar emprego em tudo quanto é canto. Nós temos que criar emprego daqui. Nós temos capacidade, nós temos gente, nós temos, afinal de contas, nós temos tudo aqui que podemos fazer. Isso é um outro fator também importante para uma retomada. É muito melhor eu retomar com quem circula o recurso dentro do Brasil do que trabalhar em cima de produtos importados e você imediatamente leva isso para o lado de lá. Então, para finalizar, depois a gente fica à disposição aí para outra coisa, é o seguinte: primeiro, a venda à sociedade da importância da infraestrutura, a necessidade que ela tem sobre isso. Os Estados Unidos está botando $1 trilhão para recuperar a economia em infraestrutura. Imagine, botou 200 bilhões em habitação. Lá está tudo feito. Aqui nós temos tudo por fazer, e aí nós estamos falando de déficit fiscal. Não tem cabimento essas histórias desse tipo. Nós precisamos estar cada dia mais unidos, preparando as nossas empresas e preparando para um novo momento. O que a gente não pode abrir mão é que nós sejamos o novo momento, a locomotiva do novo momento econômico que o Brasil tem que vir pela frente, baseado na redução das desigualdades e no desenvolvimento sustentável desse nosso grande e querido Brasil. Mais uma vez, parabéns para vocês, Luiz, parabéns para a ERJ, muito obrigado por todo o apoio que tem nos dado. Obrigado, Zé Carlos. Eu só, antes de passar para o Carlos Eduardo, añadindo isso, eu não tenho a menor dúvida da capacidade de nós fazermos. O Brasil que existe hoje, com obras espetaculares, foi feito por nós. Então, não há problema nenhum. O problema é exatamente o que vocês estão tocando. É segurança jurídica, financiamento, legislação compatível, que a gente vai fazer tudo que for necessário fazer para tocar o Brasil. Agora, tem que ter segurança. Hoje, eu acho que segurança jurídica talvez seja um ponto-chave. Carlos, você que tem sido um batalhador também em torno dessa infraestrutura, dá aí a sua visão dessa posição agora. Nós que vivemos juntos nessa batalha, não sei quanto tempo, há muito tempo, um ao lado do outro. Ok, boa tarde a todos que estão nos assistindo, acompanhando. Em primeiro lugar, agradecer o convite da ERJ. Me sinto muito honrado. A minha história à frente da entidade de classe se confunde com a história da ERJ. Eu, há alguns aninhos atrás, quando comecei a trabalhar na PEOP, que hoje eu presido, aqui em São Paulo, frequentava muito o Rio de Janeiro, a sede do BNH era no Rio, já entreguei que faz tempo a coisa, né? E passava na ERJ com Francis Bogossian, para aprender um pouco, né? Para entender como é que era essa atuação junto das entidades de classe, com as empreiteiras. Então, eu me sinto muito honrado hoje, Luiz. Agradeço mesmo de estar participando aí desse momento com 45 anos da ERJ. Você nos pediu para falar um pouco da perspectiva da infraestrutura no pós-pandemia. Já não é fácil falar depois de dois professores aí, o Cláudio e o Zé Carlos Martins, mas eu acho que a gente tem ainda muitas incógnitas, muitas variáveis não definidas, né, da própria pandemia, que nos limitam um pouco em termos de enxergar a perspectiva. Então, eu acho que o mais correto que a gente agora é perceber as janelas que se abrem, as janelas que estão aí aparecendo durante a crise, fazer delas a melhor oportunidade possível para, assim como o Zé Carlos Martins falou, garantir que o setor da infraestrutura, o setor de obras públicas, as concessões, as parcerias público-privadas,
tenham e sejam protagonistas nesse momento seguinte da retomada aí da economia, quando aliviar essa questão da saúde. Eu vou tentar colocar aqui rapidamente a minha visão, mais chão de fábrica. Como eu e o Luiz Fernando, a gente sempre conversa por telefone, né? A gente está bem ali no chão de fábrica, na linha de frente. Mas se economistas como Cláudio Freytag usam muito a expressão da tempestade perfeita, quando há um somatório de envolvendo uma situação, eu diria que a infraestrutura atravessa a tempestade mais que perfeita, né? Ela vai um pouco além. A gente atravessa uma crise fiscal que se acentuou a partir de 2016, uma forte retração dos investimentos públicos, apoiados até, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, extingue 140 mil postos de trabalho no ano de 2018. Usando dados da Interb do Cláudio, a gente teve em 2019 algo como 1,84% de investimento, 1,84% do PIB em investimento em infraestrutura, sendo que isso é feito 2/3 pelo capital privado, apenas 1/3 pelo capital público. Para se ter uma ideia, a gente teria, para manter a situação da infraestrutura ainda carente como nós temos hoje, a gente teria que ter alguma coisa de 3,2%, 3,3% do PIB por ano e 5,3%, 5,4% do PIB para ampliação e melhoria dessa infraestrutura. Nessa situação, a gente foi tomado em março pela pandemia, em março. E aí a situação agrava, porque acentuou a crise fiscal, muito grave, vem acentuando, né, pela queda da atividade econômica, e aparecem também as dificuldades nos contratos, concessões e contratos de obras públicas. A redução do quadro de funcionários, com afastamento por home office, por pessoas em situação de risco, grupos de risco, estabelecimento de turnos alternados, distanciamento social, testagem, dificuldade de compra de materiais, da própria entrega e a mudança da forma de pagamento. Vários materiais aparecem exigindo pagamento à vista, quando não antecipados. No Rio, particularmente, aparecendo mais um agravante, que é a questão da suspensão do transporte intermunicipal. Isso afetou sobremaneira, tinha conversado com o Luiz Fernando, a questão do transporte de trabalhadores. E também apareceram nos nossos contratos as novas despesas para cumprimento de protocolos da saúde. O que eu acho, como o Zé Carlos falou, que a crise também serviu para jogar a luz, para evidenciar alguns pontos que a gente deve aproveitar quando eles estão sendo iluminados. O primeiro que eu destaco é exatamente como foi iniciada essa reunião. A sociedade e o parlamento finalmente associando o saneamento à saúde pública. A crise fez com que isso acontecesse. Essa reunião que o Zé Carlos comentou na casa do presidente do Senado, eu acho que foi pautada exatamente por essa compreensão, por essa pressão que acabou acontecendo e que, felizmente, a gente viu, eu comento um pouquinho mais à frente, pautando a aprovação do projeto do novo marco regulatório de saneamento, colocando até aqueles votos, 12 ou 13, principalmente do PT, como eu lia na imprensa hoje, seja na imprensa, que coloração for a mídia ou a imprensa que eu lia hoje, colocando isso como um voto que quis atrapalhar realmente a evolução da saúde numa crise da pandemia. Então, essa foi uma primeira evidência muito clara e positiva de uma crise como essa. Também evidenciou-se com mais clareza o excesso do controle, o excesso dos órgãos de controle. Numa hora, é o chamado apagão das canetas, que a gente já vinha vivendo, não é uma novidade, mas numa hora em que você precisa ter flexibilidade nas decisões, ter inovação, sair da caixinha e ter rapidez, esse apagão das canetas ficou muito mais evidenciado por essa situação da crise. Um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo na CEBIC e que localizou os chamados recursos empossados, que são recursos
oriundos de convênios de contratos de repasse e contratos de financiamento com recursos da União, não utilizados por diversas razões pelas prefeituras, ficando em contas segregadas aplicadas, num momento como esse, e eu vou quantificar isso, é até assustador, mas a gente levantou esse valor, chega perto de 20 bilhões de reais empossados, parados em contratos de convênio e contratos de repasse, aplicados sem utilização nas obras. Isso ficou muito presente, muito claro nessa crise, da mesma forma como que foi citado aqui, e espero ter comentado mais durante essa reunião, crédito para as empresas não chegar efetivamente na ponta. Por mais que o governo apareça com algumas medidas facilitadoras de financiamento, ele não chega na ponta. Também ficou evidenciado na crise o excesso de burocracia existente nessa questão de contratos e repasse de convênio. Quando você precisa de agilidade, o modelo que está ali implantado, ele se maximiza de burocracias, de demora, que acabou tendo que ser revisto no meio dessa crise, principalmente em relação à Caixa Econômica Federal. Também outra evidência que ficou meio patente agora nessa crise, o apoio que esse governo, essa política econômica está tendo no capital privado, em termos dos leilões e do portfólio de leilões que estão sendo anunciados no Ministério da Infraestrutura, ele está voltado na parte de logística a grandes projetos. A maioria desses projetos não está incluindo as nossas médias e pequenas empresas. E isso ficou muito... Eu falo um pouquinho mais à frente dessas questões. E eu acho que o último ponto que eu achei positivo da crise, é até estranho a gente falar em coisa positiva da crise, mas é isso, que é o fato de, em 97% dos estados e municípios, a construção civil ter sido considerada como atividade essencial. Isso ficou claramente evidenciado, a percepção de governo e da sociedade do papel, principalmente empregador, que a construção civil tem e da importância da manutenção desses empregos no momento de uma crise como essa. O que nós fazemos, então? Eu vou falar da atividade da CEBIC, para a gente aproveitar essas evidências que ficaram mais fortes aí no momento dessa crise. O primeiro projeto que a gente está desenvolvendo, mais recente, chamado Labirinto das Obras Públicas, nós vamos percorrer com esse ciclo de debates todas as capitais do país, evidentemente vamos passar aí pelo Rio de Janeiro, mas promovendo uma discussão regional diante dos problemas e das realidades de cada região, envolvendo contratantes, contratados e controle regional, para que a gente possa, de uma maneira técnica, científica, embasada na engenharia, propor soluções que deem mais segurança para as nossas empresas e para os administradores poderem tomar decisão. É um ciclo que está tendo uma receptividade muito grande, a gente está apostando muito nele. Estamos buscando um trabalho para tornar a questão das concessões municipais mais eficientes. A gente tem acompanhado, desde a formação do FEP, o Fundo de Estruturação de Parcerias, a cargo da Caixa Econômica Federal, só agora, depois desse quase 2 anos e meio, 3 anos, tendo o seu primeiro desenvolvimento em termos de leilão, principalmente voltado para a iluminação pública, mas é insuficiente. Não há um modelo ainda de escala, que ganhe escala nas concessões municipais, que possa fugir um pouco daquela complexidade da Lei 8666, que tenha modelos de fast track, que possibilitem realmente que os municípios tenham uma maior agilidade e possam desenvolver, com essa crise fiscal que está toda aí, uma das poucas saídas que eles têm, que são as concessões municipais. É um trabalho forte que a gente vem desenvolvendo na CEBIC, envolvendo o Ministério da Economia e outros. Com relação ao desempossamento de recursos, temos feito um trabalho junto com a Caixa Econômica e o Ministério da Economia,
no sentido de criar amparo legislativo para que possam ser retomados esses investimentos. O Tesouro Nacional não tem muita vontade de colocar isso como investimento. A visão do Tesouro é voltar para o Caixa Único de Governo, e a nossa luta, em termos legislativos, é que retorne para o Ministério de Origem para que possa se transformar em novos investimentos ou término das obras que estão em andamento. Vale a pena até um parênteses nesse caso. Para as prefeituras que têm esses recursos parados e que estão ali aplicados obrigatoriamente, porque são contratos que são segregados, não podem ser utilizados para outro fim, é vantajoso para o prefeito, por incrível que pareça, manter esse recurso ali, porque ele entra no cômpito, ele entra na conta da regularidade fiscal daquele município, da lei de responsabilidade fiscal, desculpe. Então, a conta dele se torna positiva a partir de um recurso que está ali parado. Isso a gente veio descobrir um tanto recentemente, né, Zé Carlos? E a gente até deu um estalo, falou, acho que é um dos fatores que a gente vai ter que enfrentar também, e não estamos falando de pouco. A gente está falando de 20 bilhões de reais, que é mais ou menos o tanto de emendas de parlamentares que foi aprovada para o ano de 2020. É quase a mesma coisa em termos de valor. Retomada de obras paralisadas, fizemos uma série, estamos falando de 14 mil obras paralisadas nesse país. Fizemos uma série de sugestões, não utilizando de recursos novos, sugestões que estão na mão do Ministério, que estão na mão do pessoal do PPI, o Marta Seja, aquele pessoal, são formas de retomar essas obras de uma maneira inteligente, utilizando-se da parceria com o capital privado, seja nas 3.300 unidades básicas de saúde que estão aí com obra paralisada ao lado de uma comunidade que tem que viajar quilômetros para ser atendida de saúde, uma obra com 80% pronta e parada do lado da comunidade. Então, eu acho que isso é inaceitável como cidadão, e a CEBIC tem feito um trabalho grande no sentido de poder ter um reaproveitamento. Felizmente, no PPI, que é o Programa de Parceria e Investimentos, deslocaram toda uma equipe para trabalhar essa questão da retomada das obras paralisadas. É um discurso que pegou, né? A gente tem comissão no Legislativo, tem comissão na CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, etc., mas de prático, as coisas não estão acontecendo se não tivermos no Executivo alguém que puxe essa retomada de obras paralisadas. Tivemos um grande trabalho, e continuamos tendo, de simplificação de procedimentos com a Caixa Econômica Federal. Teve uma recente portaria, a 13.395, que a gente chama de contratos inteligentes, saiu a semana passada. Ela admite que a análise de orçamento e aprovação de orçamento seja feita no modo, não de insumo por insumo, no modo analítico, mas de forma paramétrica. A Caixa tomou uma série de iniciativas com portarias internas, facilitando esse processo, né, inclusive de vistoria e aprovação de medições de obras. Em primeira mão, a gente pode até falar, é um trabalho que a gente está desenvolvendo com a Caixa também, a parte de vistoria poder ser feita através de fotografias tiradas por celular ou por imagem de drone. Você imagina o quanto isso não deve simplificar essa burocracia que a gente tem hoje no dia a dia desses contratos de financiamento com a Caixa. Tivemos aí, como foi tocado no assunto pelo Francis Bogossian, medo do empresário, do construtor, peitar alguma coisa que lhe diga direito, que ele tenha razão, mas para não ficar manchado com o órgão público. Eu acho que nós tivemos recentemente um trabalho da CEBIC, junto com a ANEOR e Sinicom, um ganho que foi uma ruptura, uma quebra de paradigma, quando o DENIT se recusou praticamente a reequilibrar contratos de obras rodoviárias que tiveram mais de 100% de aumento no custo dos insumos asfálticos ao longo desde 2018. Tentou de todas as maneiras evitar que ele pagasse esse reequilíbrio, soltou uma portaria que pagaria apenas os aumentos da Petrobras a partir de 2019, deixando para trás 85% de aumento que houve em 2018,
e as 3 entidades entraram com uma ação civil pública na Justiça contra o DENIT. Felizmente, a questão de 3 semanas atrás, nós tivemos uma vitória obrigando o DENIT a pagar esse reequilíbrio sob pena de multa diária que foi instituída pela Justiça lá de Brasília. Eu acho que isso foi um marco para que as entidades continuem atuando quando tem a firmeza, como nós tivemos, da legitimidade do interesse que elas estão defendendo. Estamos trabalhando também para que, principalmente no porte de concessões rodoviárias, possam existir modelos que sejam capazes de absorver o conjunto das empresas médias que estão aí e que são altamente capazes de desenvolver isso através de consórcio. Não é o que nós estamos assistindo, né? O Zé Carlos sempre fala de questão numérica. Por que a gente conceder 1.200 quilômetros numa única concessão, numa única rodovia, quando poderia ser parcelado em 2, 3 lotes e, desde a financiabilidade, etc., permitir que nossas empresas participassem? Nós vamos ter uma reunião semana que vem, discutindo isso com o Ministério da Infraestrutura. O Luiz Fernando vai participar, como a ERJ, já tá inserido no grupo, e é isso que a gente quer desenvolver, que, enquanto entidade, a gente possa propor ao Ministério da Infraestrutura quais são os pontos necessários para que possam acolher as nossas empresas nessas concessões rodoviárias. E, por último, a questão da melhoria dos financiamentos, que não chega e não está chegando na ponta, apesar de todas as medidas que o governo vem anunciando. Uma das últimas foi um insucesso total, quando fez o financiamento para a questão de 60 dias da folha de salário das empresas, e só 5% do previsto teve efetividade nessa linha de financiamento. Linha de financiamento com 85% do valor assegurado pela União e apenas 15% como garantia dos bancos privados. Só que quem faz análise de crédito é o banco privado. E com o endurecimento que os bancos privados tiveram para não correr risco, eu não preciso terminar a frase. Evidentemente, as nossas empresas não tiveram acesso. E se essa nova medida provisória repetir esse caminho, o insucesso também estará garantido com relação ao financiamento chegar na conta. Várias ações a gente está tendo no plano legislativo também. Uma delas eu já tive a oportunidade de fazer uma reunião grande na ERJ, que é a nova lei de licitações. Está lá meio enfurnada, aí não está na pauta prioritária, mas a qualquer momento vai ser colocada de novo em pauta. Existem pontos positivos nesse projeto que está lá, que foram avanços que a gente conseguiu. Como foi dito aqui, o novo marco legal das PPPs e concessões, criando novos modelos de concessões, criando a questão dos comitês, para que possa não judicializar tantas questões. Está a cargo do deputado Arnaldo Jardim. A gente tem participado muito, e eu acho que tem muita coisa boa ali que pode trazer e facilitar também essa questão. Um ponto que a CEBIC tem lutado bastante, eu acho que vai ser briga permanente essa, é a defesa dos recursos do Fundo de Garantia para que eles sejam aplicados em investimentos. Eu acho que a gente chama o Fundo de Garantia de Posto Ipiranga, porque todo e qualquer aperto que o governo tem, ele recorre à questão de sacar o Fundo de Garantia. E acho que é evidente para todo mundo que a sua finalidade principal tem que ser financiar habitação, financiar saneamento e garantia de emprego. Eu acho que já tomei tempo demais, Luiz, mas eu acho que eu queria encerrar valorizando um trabalho grande da ERJ, num estado que tem, infelizmente, como marca uma questão ligada à corrupção, a atos não republicanos. A ERJ tem uma ação assim, espetacular em relação a código de ética e compliance. Vocês estabeleceram o código de ética, a certificação de ética, a adesão das associadas, e eu acho que essa postura que vocês tomaram em relação a esse assunto, e não é de hoje, você está desenvolvendo esse trabalho há um bom tempo na ERJ, é uma referência para todas as entidades aí
setor. Eu acho que ética não se resume a comportamento. A questão do compliance hoje é uma condição de negócio, uma condição para negócio, para garantia de bons negócios. Felizmente, as soluções individuais que tanto marcaram negativamente esse Brasil deram lugar para soluções através do associativismo. Então, eu parabenizo a ERJ, conte sempre conosco, porque vocês estão representando aí uma camada muito importante das empresas e é para elas que a gente tem que trabalhar. Mais uma vez, muito obrigado. Desculpe se eu me alonguei muito, Luiz. Não, Carlos, você fez uma visão bastante ampla do que a SBIC tem feito em prol do setor. Eu acho que é extremamente importante, acho que tem um foco que a gente tem que estar cada vez mais preocupado, que são as médias e pequenas empresas, que é esse foco que a SBIC tem sido um bastião na defesa. Mas, realmente, a ERJ, entre outras atividades, ela tem primado pela luta em torno da ética e a transparência, que nesse estado aqui a gente tem brigado tanto para tentar alguma coisa de mais concreta. E nós temos tido uma ação muito forte e temos tido um apoio muito grande dos tribunais de conta, da Procuradoria-Geral e das Controladorias Gerais. Eu acho que a gente teve ações agora e a gente estamos vendo isso de alguma forma progredir. Agora, tem uma opção de perguntas chegando, eu não vou tomar o tempo de todos, mas a nossa visão, realmente, eu, por mais que tenha ouvido, eu ainda vejo um muro na frente. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro nós temos um estado que está numa situação terrível e a gente precisa de investimento de qualquer forma. Eu tenho muito receio, Cláudio, quando você fala em privatização, quer dizer, eu não sou contra a privatização da SEDAI, em hipótese alguma. Eu acho que o marco do saneamento é um avanço brutal, acho que a SEDAI vai ser privatizada. Agora, o mercado para as nossas empresas é que é fundamental. A gente precisa ter alguma forma, o governo precisa... O que o Zé Carlos diz é perfeito. Nós somos a alavanca do progresso. Toda a retomada do desenvolvimento, o primeiro setor a entrar em campo é o setor da construção. Até onde nós vamos conseguir convencer as estruturas disso, de que haja um programa de retomada mesmo, mas um programa confiável, um programa que tenha recursos, que o empenho seja honrado, que haja pagamento e que tudo corra dentro de um programa. Não precisa ser nada descomunal, mas que seja confiável. E a segurança jurídica, que vocês falaram, o mínimo de confiabilidade de que a pessoa que começar uma obra hoje vai receber no dia seguinte. O mínimo de confiabilidade que aquele órgão, ao dizer que vai tocar aquela obra que tem empenho, como era antigamente, você chegava no banco e tinha, como as empresas estão descapitalizadas, uma fatura de um determinado órgão servia de garantia para liberar recursos. Será que nós vamos conseguir ver isso de novo ou nós não vamos ver isso nunca mais na história? Está liberado para quem quiser responder. Zé Carlos, o microfone está fechado. Se você me permite, Luiz, porque se você tem que sair. É tão brabo, eu queria continuar aí com vocês. A gente vai ter um compromisso na sequência. Mas eu queria dizer o seguinte: por acaso, ontem à tarde eu estava discutindo isso. Daí o pessoal veio com a história do seguro. Um pessoal de governo me ligou sobre isso. Como é que a gente faz para botar um seguro para que essas obras que as obras efetivamente terminem? Eu disse assim, dê credibilidade ao contratante. Não há seguro no mundo, não há risco que vocês estejam dispostos a pagar que vai conseguir fazer com que quem dá causa seja o beneficiário daquilo. Então, por isso que eu não acredito em seguro em hipótese alguma. Sabe? Não existe isso. Eu vejo, Luiz, que nós temos, por isso que eu estou dizendo, é um problema muito de batalha. O Carlos começou aqui, mas, por exemplo, nós estamos brigando com o Ministério da Infraestrutura, não tem cabimento. Para que um investimento de 30 bi, se a gente pode fazer 1.000 de 30 mil?
sabe? Não é assim, pô, não é assim. Assim você tira todos os brasileiros do jogo. Você tira o construtor, quem sabe lidar com o assunto do mercado. Isso não é bom para o Brasil. Nós temos que estudar um modelo do qual nós possamos participar dele e poder ajudar no crescimento. Senão, não tem sentido. Senão é aquilo que eu estava brincando no começo. Nós vamos montar um baile para os outros dançarem. Não é justo. E problemas nós teremos muito mais. As empresas brasileiras hoje estão vacinadas contra os problemas que teve no passado. Agora você vai chegar com gente de fora aqui e vamos ter muitos problemas. Esse ponto, por isso, sabe, Luiz, terminando aqui, onde que nós estamos atuando principalmente? Na fonte de recursos. O Carlos Eduardo falou ali do empossamento, que nós temos aí 18, 20 bi disponíveis. Segunda coisa é nesta parte de concessões e PPPs. Como entrou esse marco legal do saneamento? Como é o que eu sei, o marco legal lá de PPP e concessão, simplificando? Também, não tem como a gente não passar por uma reforma administrativa, reforma de Estado, que você diminua o custo da máquina pública. O nosso grande inimigo chama-se isso hoje. Enquanto que a gente não diminuir isso, e você tem hoje a lei do teto do gasto, e vamos esquecer pandemia, Não adianta. Lei do teto diz o seguinte, lei não, é Constituição, né? A diretriz constitucional. Ela diz assim, você pode gastar nesse ano que gastou ano passado mais inflação. Você pode dobrar, triplicar a arrecadação, se dane. Isso vai para pagar juro para banqueiro. Para investimento não sobra. É óbvio, se você tem uma máquina que tem uma curva ascendente de gasto real, você cada dia mais engole um pedaço da parte do investimento. Então, nós temos que criar espaços dentro disso para fazer. E só tem um jeito, que é a sociedade estar junto conosco. Eu insisto nesse ponto, que às vezes quem está no dia a dia possa não perceber a dimensão, mas eu bato nele, porque é só no dia a dia, martelando via entidade, que nós vamos conseguir fazer isso. E sobre entidade, para finalizar mesmo, nossa grande função primeiro, ampliar o mercado das nossas empresas. Temos que ampliar esse mercado. Segundo, dar um mercado confiável a elas. É isso que a gente luta no dia a dia. Nós temos que ter confiança naquilo que nós somos contratados. Temos que saber que fomos contratados e que vai entregar. Você veja que na pandemia teve uma grande coisa. Eu vou falar do governo federal, não tenho um contato com governos estaduais. Mas quando nos perguntaram, dia 15 de março, o que era importante para o setor, eu disse assim, venha a público e digam que vão continuar os contratos e os pagamentos. E eles honraram isso. E é por isso que nós só perdemos 22 mil empregos durante a pandemia, num contingente de 2 milhões de trabalhadores. Quando você pega a PNAD, que inclui formal e informal, foram 440 mil perdidos. Acho que isso demonstra a importância de nós termos confiança no futuro. Tá, Luiz? Eu vou ficar mais um pouquinho. Você me desculpe, tá? Me desculpe, mas eu vou até dizer o que é. Amanhã nós temos uma reunião com o Paulo Guedes e marcaram agora de tarde, e agora eu tenho 5h30 uma prévia com o pessoal que vai conversar com eles. Tá? Eu acho que temos que estar aí defendendo os interesses do setor. Está fechado. Está fechado, Luiz. Luiz, abre seu som, Luiz. Oi. Desculpe, mais uma vez. Não, obrigado muito, Zé Carlos. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Nós vamos continuar mais um pouco, estamos já chegando no final. Eu queria dizer que nós estamos aí com 150 pessoas participando da nossa live de comemoração dos 45 anos da AERJ e agradecer muito a sua presença. Eu queria botar uma bola em campo aí entre o Cláudio e o Carlos. Zé, se sinta à vontade, você tem esse compromisso, você vai estar tratando amanhã dos nossos interesses. Obrigado por tudo. Luiz Fernando, eu acho que eu posso dar uma palavrinha? Pois não. Se me permite.
Lógico. Eu acho que tem várias questões aí, tem várias bolas quicando, não é uma só, né? Então, eu acho que temos que separar um pouquinho. Acho que, em primeiro lugar, eu acho que nós temos que ser realistas nas restrições fiscais que o governo tem. Como eu falei no início, nós começamos esse ano já com problemas fiscais bastante difíceis, estamos saindo dessa pandemia de forma ainda mais fragilizada. A questão central do ponto de vista fiscal no nosso país é o que já foi dito aqui pelo Zé Carlos. Você tem um conjunto de gastos que crescem inexoravelmente. Que gastos são esses? Pessoal, previdência, são os gastos que vamos chamar isso não investimento. E o restante, que é custeio e investimento, acaba sendo comprimido gradativamente. Eu acho que a agenda do setor, número 1, ok, nós entendemos as restrições, mas nós temos que garantir um X, e esse X tem que ser executado, e esse X, exatamente o que você mencionou, ele tem que ser executado de tal forma que quando eu for ao banco, eu tenho um contrato na mão, o banco vai entender, a instituição financeira vai entender que esse contrato será honrado pelo governo. Eu acho que no curto prazo, mais importante que o volume de recursos do governo, dado todas as restrições, é honorabilidade, é credibilidade, é você executar, ter algo na mão que faça sentido. O que não é possível é você ter nenhum nem outro. Então, acho que isso é a prioridade número 1. É que qualquer coisa que o governo venha assinar, que ele cumpra. Qualquer coisa que os órgãos de governo, são os órgãos executores, os DENITs ou o que for, venham assinar, que ele vai cumprir. Que não vai deixar o setor na mão ou as empresas, porque as empresas não sobrevivem de outra forma. Acho que esse é um ponto. Eu acho que mais importante ainda do que o volume, porque o governo, infelizmente, por vezes, inventa valores, seja por questões de mídia, por ter que dar uma resposta, enfim, aí você começa a espremer, você vai ver que valores são esses, não são exatamente o que saiu. Espreme, enfim, então é preferível ter um programa de investimento, sei lá, de 8 bilhões de reais em segmento A, B, C, D, e esse programa será cumprido, e você vai ter garantia de execução, enfim, que os contratos serão errados, do que um cara anunciar um programa de 20, 30, quando na realidade não é nada daquilo. E ninguém sabe no último análise. Então esse é um ponto. Segundo ponto, eu acho que um ponto que o Zé Carlos mencionou, eu concordo, e eu acho que essa luta que está fazendo com o Ministério da Infraestrutura, no sentido de você ter um espaço maior para empresas menores, muito importante. No fundo, nós estamos falando de uma coisa chamada barreiras à entrada. Nós temos que reduzir as barreiras à entrada no setor, de tal maneira que todos possam participar. O que acontece hoje é que realmente o investimento mínimo, o tamanho mínimo do projeto é tanto que muitas empresas simplesmente não conseguem chegar lá. Eu acho que esse é um ponto fundamental, esse é um ponto que tem que ser discutido de uma forma estruturada. Isso faz sentido tanto no que diz respeito à carteira de rodovias, dando exemplo no caso de rodovias, do governo federal, mas isso também diz respeito aos governos estaduais. Acho que é bom lembrar que o programa de concessões, no caso de rodoviário, dos governos estaduais é extremamente significativo. Claro, você pode dizer que hoje o programa federal ainda é mais significativo, mas o número de governos estaduais que vão ser obrigados nos próximos meses a fazer concessões, enfim, seja de concessão de construção, ou até de manutenção, vai aumentar, e aí você tem que efetivamente abrir espaço para as nossas empresas. Empresas de tamanho médio, às vezes algumas empresas um pouco menores, outras maiores, né? Então, acho que essa é uma agenda importante de redução de barreiras à entrada. Em alguns casos, eu diria que é mais difícil. No caso específico do caso da SEDAI, eu acho que o modelo proposto pelo BNDES faz sentido nesses 4 blocos de distribuição e realmente aí os investimentos são muito pesados e aí possivelmente o que se necessita são consórcios. É você se consorciar, empresas, enfim, de tamanhos diferentes, se consorciar para poder depositar as garantias e mostrar que vai poder executar. E, evidentemente,
mesmo essas empresas consorciadas não vão conseguir executar tudo, não no tempo que está sendo exigido. Então, essas empresas vão ter que contratar terceiros. Eu acho, sinceramente, a maneira que eu estou vendo o caso da SEDAI, eu não posso falar no caso de Alagoas, que é um pouco diferente, mas no caso da SEDAI, isso é um trabalho, eu diria, muita a importância das associações, esse é um trabalho coletivo, cooperativo. Nenhuma empresa, ou mesmo pequeno consórcio, vai conseguir lidar com isso. Se nós olharmos o que está sendo proposto para os primeiros 5 anos, é muito recurso, é muita obra e é uma coisa difícil de ser feita. E você tem que honrar aquilo. Se não honrar, eu diria o seguinte, no novo ambiente que nós vivemos, as empresas estão fritas. Pô. Enfim, então isso é um trabalho coletivo. É um trabalho que abre espaço para muitos, e não apenas aqueles que vão ganhar a concessão. Eu acho que mesmo aqueles que vão ganhar a concessão vão entender que você não consegue executar isso em tempo hábil, se não trazer outras empresas para dentro, enfim, dos trabalhos. Né? Eu não sou pessimista, mesmo que, enfim, que a pandemia tenha sido o acelerador da grande vitória de ontem, afinal 65-13 é uma grande vitória, eu diria que agora nós temos que aproveitar esse ensejo, esse momento, digamos assim, esse momento vetorial e empurrar o restante da legislação, a nova lei do gás, enfim, tem muita coisa importante no Congresso que é para nós darmos um impulso relevante, forte aqui para os investimentos, e particularmente aqui no nosso estado, que precisa do trabalho de todos nós, né? De todos nós. Luiz, posso dar um pitaco aí? Lógico, Carlos. Não, eu queria concordar muito com o que o Cláudio disse. Eu presido uma entidade, a APOP, que reúne 150 em construtoras, a maioria porte pequeno, porte médio, e que eu entendo um grau de dificuldade e até uma certa ansiedade dessas empresas em retornar a uma situação, a um modelo, principalmente empresas que são de estrutura familiar, que passa de avô, pai, filho, voltar para um modelo do Estado investidor, né, da licitação, que garantia ali o desenvolvimento da empresa, etc. Eu não tenho, pelo menos a curto e médio prazo, qualquer perspectiva de que essa situação retome, por conta exatamente do que o Cláudio falou. A crise fiscal é intensa, ela não se resolve da noite para o dia, ela precisa de medidas estruturais, seja do Estado, seja na União, para que seja melhorada essa situação fiscal. Então, assim, o que eu lamento, às vezes, eu digo isso na minha entidade, é assistir algumas empresas que não estão se mexendo e elas estão derretendo a olhos vistos, né? Porque ficam aguardando algum movimento de novas contratações em volume que lhe assegure um portfólio de contratos suficientes para ela se manter. Isso não acontece. E não acontece há anos e não vai acontecer também nos próximos anos. Eu não digo que não seja necessário investimento público, a gente tem que estar na linha de frente brigando por ele também, claro, né? Porque ele é importante, ele é necessário, mas ele não é mais suficiente para manter as nossas empresas. Então, eu acho que as empresas aprenderem a trabalhar juntos, a se consorciar, a colocar na mesa e aprender a conversar com investidores, né, com grupos que têm interesse maior aí em investimento. É claro que eu acho que uma linha importantíssima que a gente vem desenvolvendo na CEBIC é essa que eu retomo e piso de novo. O tamanho dos projetos, a forma e o modelo de se colocar a concessão, por exemplo, projetos enormes ou projetos com outorga na cabeça, que a gente chama, que você tem que desembolsar de saída e não outorga ao longo do prazo de concessão, isso dificulta, isso concentra. As nossas empresas ficam de fora dessa história. Eu tenho receio até da nova lei de saneamento, Cláudio, para ser sincero, quando ela cria a questão do bloco de municípios, que isso não oriente a construção de apenas grandes projetos.
Eu não sou a favor do projeto da Casal, da Companhia de Saneamento de Alagoas. Você pega toda a região metropolitana num único projeto. Mato Grosso do Sul soltou agora 64 municípios no mesmo projeto. Eu não vejo necessidade disso. Eu acho que tem que ser subdividido. A equipe do BNDES, o Fábio Abrão, que toca esses projetos lá, a gente tem conversado com ele, não se pautem apenas em megaprojetos para serem atrativos para investidores internacionais. Você cria um pipeline de projetos médios que são atrativos da mesma forma. Então, eu acho que é esse o ponto que a gente tem que bater muito agora e sair em defesa realmente da sobrevivência e do crescimento das nossas empresas, Luiz. Obrigado. Carlos, nós pensamos absolutamente iguais. Quer dizer, eu acho que nós perdemos as macroempresas, nós temos que gerar o mercado para criar empresas sustentáveis do setor de novo. E esse é o grande trabalho que a gente tem que fazer. E, realmente, a gente tocou num aspecto que o Cláudio tocou bem, o Carlos, você e o José Carlos, que eu vou voltar a ele, que é a segurança jurídica. A segurança jurídica, hoje, o pequeno empresário ou o médio empresário tem muito mais medo da segurança jurídica do que antigamente. Então, é fundamental que haja segurança jurídica. E dentro disso, existe um aspecto que é interessante para a gente analisar. A lei de... Foi uma pergunta que chegou. A lei de introdução às normas do direito brasileiro gera um aumento de segurança jurídica e pode amenizar também o apagão das canetas, que o caso Eduardo era o maior crítico do apagão das canetas. Então, isso, com essa lei, o ordenador de despesa estaria mais garantido ou mais responsável. Qual é a visão que vocês têm disso? Essa lei está funcionando, não está funcionando, continua a mesma coisa? Existe alguma possibilidade disso ter uma efetividade mais rápida? Carlos, talvez... Estou ouvindo. Eu posso falar, se vocês quiserem, dar uma palavrinha nisso? Eu só queria... Não, por favor, vai, Zé Carlos. Cláudio, Carlos. Carlos. A recente medida provisória 966, que está ainda para ser votada, existe um item ali que é provisório, mas que torna permanente, que dá norma de proteção ao gestor público, quando ele define melhor, com mais precisão, o que é erro grosseiro, o que é erro manifesto, para dar conforto ao administrador público para decidir, na visão de quem fez a medida provisória, entendendo ela como provisória durante a pandemia, é por conta dessas inúmeras decisões que o administrador está tendo que tomar a curto prazo. E a gente tem visto nos jornais, todos os dias, os desvios que vêm acontecendo em várias dessas decisões. Mas aí a medida provisória classifica melhor o que é erro grosseiro, quais são as suas consequências, etc. O que a gente está lutando, Cláudio, é para que se torne permanente isso, para que essa construção de maior segurança ao administrador seja realmente... houve um veto, né, na lei que foi aprovada do Anastasia, que mexia em pontos ali essenciais para dar maior segurança para o administrador. O Tribunal de Contas da União se rebelou, o Ministério Público se rebelou contra isso, achando que estava tirando deles a capacidade de fiscalização e de controle. Nada disso. Para quem vive no setor obras públicas, o que a gente vive hoje é o medo do administrador assinar um reequilíbrio econômico-financeiro, não assina um aditivo de contrato, não autoriza questões que são definidas em contrato, que são comprovadas pelas empresas, mas é o CPF dele, administrador, que é colocado na reta quando a decisão é tomada. Então, eu acho que um ponto fundamental, Luiz, que você tocou, é a gente trabalhar muito
para que seja dado elementos para que o administrador tenha conforto e segurança de tomar as suas decisões, na sua maioria, decisões que são contratuais, que são legais, que são previsões legais. Ninguém vai estar fugindo do escopo legal, mas é discricionalidade dele, administrador, tomar. E não do Tribunal de Contas decidir qual é o modelo de contrato, porque a compra do cimento foi mais cara do que aquilo que estava no orçamento, analisando o custo unitário de compra de insumo para paralisar um projeto. Isso significa paralisar o Brasil. Enquanto a gente não romper essa barreira, eu acho que a gente vai ter realmente um grau de dificuldade muito grande. Desculpa, Cláudio, de eu ter falado antes. Não, não, pelo contrário. Pô. Eu acho que esse é um ponto. Eu vou até reforçar um pouquinho. Qual é o. Vamos colocar da seguinte forma: esse tipo de mudança que todos nós almejamos, em que o administrador público, o gestor público, tem mais segurança para tomar as decisões corretas e não ficar refém, enfim, que vai receber uma ação de um lado ou de outro, etc. Infelizmente, eu não vejo isso mudar no curto prazo. Por duas razões. Uma, porque nenhuma legislação dessa natureza, ela, digamos assim, ela se consolida em prazo curto. Eu acho que isso aí vai ser um processo, da mesma forma que você teve o processo inverso, que gradativamente você chegou no apagão das canetas, eu acho que nós vamos agora ter o caminho de volta. Esse é o primeiro ponto. Infelizmente, eu gostaria que isso aí fosse, enfim, a maior parte dos gestores públicos, a grande, imensa maioria, são pessoas corretas, íntegras, querem o bem do país, querem fazer o seu trabalho corretamente, mas hoje em dia, infelizmente, é isso. Tem medo mesmo. Enfim, aí a pessoa fica pensando, bem, o que eu vou receber pela cara? Bem, esse é um ponto. O segundo ponto, eu acho que tem um trabalho nosso que eu digo da sociedade, mas também, particularmente, das associações, etc., de um trabalho de esclarecimento, de convencimento junto aos órgãos de controle. Tem coisas que você não consegue controlar. Por exemplo, ação popular. Sempre vai ter, enfim, nós temos um país hiper judicializado. São 80 milhões de ações, que é uma coisa completamente absurda. Essa é uma mudança que nós temos que fazer também nos próximos anos. Isso não existe. Eu não conheço país com esse grau de hiperjudicialização. Uma parte é por conta gera insegurança jurídica, enfim, enorme, porque, enfim, mas deixando a questão da hiperjudicialização de lado, eu acho que parte é uma questão de informação, de esclarecimento, de uma relação de cooperação e de melhorar o entendimento de muitos desses órgãos, que por vezes é um entendimento limitado. Evidentemente, eu acho que parte disso é quase que mostrar de forma cartesiana. O Carlos Eduardo mencionou a questão dos orçamentos. Nós sabemos que em muitos setores regulados, as empresas gastam X, quando você vai no órgão regulador, o regulador glosa, quase que arbitrariamente, com base num sistema que está desatualizado, que não se aplica àquele setor, e você vai discutir com quem? E as glosas, por vezes, são completamente absurdas. Você gasta R$100, o sujeito reconhece 50, ou 43, ou o que for. Quer dizer, isso não existe. Como você fosse um moleque, digamos assim, desculpe a expressão, enfim, que estivesse tentando enganar o órgão regulador. Então, eu acho que esse é um processo, infelizmente, é um processo que vai dar trabalho. Como eu comecei no início, nós não vivemos num país, nosso país tem uma certa complexidade, as coisas não acontecem do dia para a noite, mas, enfim, esse é um processo educativo, informativo. E, de novo, água mole, pedra dura. Enfim, nós não podemos desistir, nós temos que insistir de que é o seguinte, o setor, o que aconteceu no passado, em alguns casos, isso é o passado, o setor se transformou. Eu acho que, inclusive, a ERJ tem sido um papel, enfim, precursor nessa transformação.
eu acho que agora é um processo de convencimento. Eu acho que muitos desses órgãos de controle ainda estão vivendo 2 décadas atrás, ou década e meia atrás, digamos assim. Então, acho que é um trabalho nosso, é um trabalho coletivo de todos nós, das associações e de analistas, e de todos nós. Eu me considero um analista independente, enfim, de tentar esse trabalho de convencimento de que, poxa, não dá para operar num ambiente de enorme insegurança em que o gestor público, por melhor e mais íntegro que seja, não consegue fazer muita coisa. Eu me lembro de uma vez ter conversado com o que eu reputo ser o melhor gestor público na área de portos. Melhor. Não vou falar o nome aqui, mas eu acho que as pessoas vão saber eventualmente quem é. Eu perguntei a ele, me diga uma coisa, o que o cara fez uma maravilha, ele fez uma transformação lá no porto organizado, o porto público. Enfim, aí eu perguntei, ele estava saindo, indo para o setor privado. Eu falei, uma coisa, mas você fez toda essa transformação, então qual é o problema de ser gestor público? Ele falou, Cláudio, você não tem ideia do que eu durmo mal à noite. E esse é o cara assim, com integridade 101%, unanimidade, porque eu tenho a certeza que eu vou sair, vai ter ação popular, vai ter ação disso, vai ser ação daquilo nos próximos 10 anos. Enfim, então isso é um drama. Tem um amigo meu que é um grande gestor na área fiscal, no estado do Rio, fez um trabalho maravilhoso alguns anos atrás, no nosso estado, de integridade absoluta, não sei quantas ações que ele tem pela cara, coisa completamente absurda. É um pesadelo. Enfim, nós temos que mudar isso daí. Isso aí não é possível que gestores... Então, o que acontece? Qual é o resultado líquido? Ou bem você não assina, ou bem você não tem gente boa que se disponha a ser gestor público. Pô. Enfim, que é um absurdo. Nós precisamos de um Estado que funcione. Enfim, acho que, desculpe aí ter feito mas eu acho que nós estamos completamente afinados aqui, todos nós, imagino. É um trabalho nosso, coletivo, enfim, que nós temos que ficar insistindo. É água mole e pedra dura junto a essas instituições. Bom, nós estamos chegando ao fim. Eu só queria acrescentar um detalhe ao que você disse, Cláudio. Eu, num determinado instante da vida, eu fui convidado para assumir uma função pública que honraria muito a imagem do meu pai e tal, no setor portuário. E eu agradeci exatamente por causa disso. Porque você não ia dormir mais. Eu não dormi por várias coisas. Por não receber a fatura, por não ter empenho, porque sabia que não ia pagar, porque a obra era difícil, mas por esse outro problema eu resolvi não ter problema. Eu não aceitei e fui convidado para assumir um órgão bastante interessante e não aceitei. Agora, eu queria o seguinte... Luiz Fernando, me desculpe interromper, a mesma coisa. Eu já recusei. Eu fui funcionário de governo nos anos 70, gestor, nunca aconteceu nada, mas isso era um outro mundo. Você fazia, lá, enfim, nunca, e obviamente não teve um centavo, nada para nenhum lugar. Mas eu podia dormir à noite. Hoje em dia não adianta. Você pode ser o cara mais honesto do mundo, você não vai dormir à noite. Pô. Desculpe aí interromper. Não. Eu queria só agradecer muito a vocês, deixar uma palavra de encerramento aí e dizer que a ERJ realmente tem feito um trabalho de tentar retomar o setor no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está extremamente depauperado, as perspectivas são muito difíceis, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que lutar em torno disso. Eu acho que se nós conseguirmos, e, Cláudio, você tem um papel extremamente importante como um independente desse setor, uma pessoa que entende a independente, e esse BIC também terá que vir ao Rio nos ajudar muito, Carlos, nesse papel agora de podermos trabalhar junto à formação de pacotes de obras, de tudo, mostrar a necessidade que haja uma compatibilidade do tamanho do processo com o tamanho da empresa. Não adianta você querer, brincando, como disse o Francis no começo, entregar tudo para o chinês, porque também não, se o chinês vier para cá e não receber a fatura no terceiro dia, ele vai embora, como nós já vimos vários que vieram para cá e saíram correndo, largando tudo no meio do caminho.
e nós não largamos. Nós podemos perder, mas fazemos. Então, acho que a gente tem que, juntos, levantarmos essa bandeira, como disse o Cláudio, auditores, consultores independentes, entidades de classe, e juntos tentarmos retomar, e eu vejo com muito trabalho, não um desespero, mas com muito trabalho e uma luta muito grande a retomada do Rio. Por favor, eu passo aí ao Carlos e ao Cláudio para fazer o encerramento. Luiz, acho que você está coberto de razão. Fica claro cada vez mais para nós que as saídas, a luta é grande, ela não é pequena, mas ela deve se dar e ela só terá sucesso na medida em que as empresas estiverem unidas, e o melhor lugar para elas trabalharem juntas, efetivamente, são as entidades de classe. Que tem a sorte, aí no Rio de Janeiro, de ter uma pessoa como você à frente da ERJ, né? Batalhador, guerreiro, e que conhece profundamente o setor, né? Sabe das mazelas aí. A gente falava agora há pouco da questão do controle, mas tem que ter também uma isonomia de tratamento, né? Eu acho que da mesma forma como o administrador público manda tocar o pau na obra, mas não dá o empenho, ou segura o empenho, ou não paga, ou atrasa 60 dias, ou atrasa, tem que ter punição para esse lado. Esse lado tem que estar... Perfeitamente. A forma como a gente está responsabilizado, tem que haver na lei punição e responsabilização para o administrador que assume um papel como esse, e não é pouca coisa. Cada virada de ano, às vezes, para fechar as contas, você tem um jogo contábil de empenho, e aí joga para restos a pagar no ano que vem. Isso aí a empresa não aguenta mais, isso tem que estar aflorando, e a entidade de classe tem, como você faz, que jogar isso para fora para buscar uma isonomia de tratamento. As empresas não merecem ser tratadas dessa forma, a engenharia não merece ser tratada dessa forma. Parabenizo a luta da ERJ, conte conosco, como sempre a gente tem demonstrado, uma parceria gostosa que a gente faz, eu e você, e estamos aí prontos para estar ao lado de vocês aí no Rio de Janeiro para o que der e vier. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, candidato. Cláudio. Ok, olha, eu gostaria então de mais uma vez agradecer a esse convite, esse honroso convite, parabenizar uma associação que já tem tantos anos de luta. Não é simples permanecer ativo no nosso país, empresas que estão aí, enfim, entre aspas, contra tudo e contra todos e sobrevivendo. Eu acho que agora nós estamos entrando numa fase muito importante, que é a de união, de cooperação, de trazer todos, digamos assim, remar todos na mesma direção. Eu acredito que depois de tantos anos insistindo, todos nós, na importância da modernização da infraestrutura no país e dado onde nós chegamos a um ponto muito baixo, eu acho que vai abrir um espaço grande de novos investimentos. Eu acho que aí sim nós temos que fazer de uma forma tal que abra espaço para pequenas, médias e grandes empresas. Todos têm que participar de uma forma isonômica. Enfim, tem que abrir espaço para todos, porque é isso. Nosso país depende, não depende somente das grandes ou das mega empresas ou internacionais ou o que for, depende de milhares de empresas, pequenas e médias, que são, na verdade, o alicerce da nossa economia. Enfim, e na nossa engenharia é fundamental, acho que todos nós, afinal de contas, acho que os que não são engenheiros apreciam a importância da engenharia, e o Luiz Fernando mencionou uma coisa importante, o que foi feito nesse país nos últimos 100 anos, digamos assim, pela engenharia nacional, com situações, quer dizer, com circunstâncias extremamente adversas, coisas quase milagrosas, digamos assim, eu acho que mostra a competência e a vontade de fazer, e, enfim, e a coragem mesmo das empresas, dos empresários. Coragem. É isso, é coragem, porque outros países as pessoas desistem, é o que você falou. Ou alguém falou que 2, 3 dias, ó, tchau, não quero mais. Eu acho que é um prazer e é uma honra, e conte comigo, Luiz Fernando, do que puder fazer para apoiar esse trabalho magnífico que vocês estão fazendo, e aí em prol do nosso Estado, né? Eu queria agradecer muito ao Cláudio, ao Carlos Eduardo, ao Zé Carlos, todo o prestígio que vocês nos dão, que dão à ERJ. Agradecer a todos os associados que estão presentes, que nos ajudam até esse momento.
e a todos que assistiram isso e dizer que a ERJ está se renovando e cada dia será uma ERJ nova em prol de tentar abrir, melhorar e apoiar as empresas de construção nesse mercado, que eu tenho certeza que a gente vai retomar. Muito obrigado a todos, uma boa noite.